Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão de concurso. A nossa questão de hoje então é a seguinte, veja. Em determinada escola há um total de 380 crianças matriculadas, de forma que estas são divididas de acordo com a idade em faixas A, B e C, que correspondem respectivamente a crianças com idade de 8 a 10, de 10 a 12 e maior que 12 anos. O gráfico apresenta o número de crianças de cada faixa, de forma que o ângulo θ corresponde a 162 graus. Esse ângulo bem aqui, corresponde a 162 graus. Sendo assim, pode-se afirmar que o número de crianças inclusas na classe A é igual a... Então veja, nós temos uma questão e nós precisamos resolver essa questão. O primeiro passo que nós temos que fazer é o quê? É organizar os dados, é compreender o problema. Tudo bem? Então veja, nós temos 380 crianças. 380 crianças nessa escola. Tudo bem? Matriculadas. Essas crianças estão divididas em faixas, né, que são as classes A, B e C. Então veja, classe A, classe B e classe C. A classe A, o problema está dizendo que são crianças que têm de 8 a 10 anos. Na B, de 10 a 12 anos. E na C, são crianças que têm idade maior que 12 anos. Tudo bem? Maior que 12. A questão já me deu que esse ângulo θ aqui ele é de 162 graus. Tudo bem? E ela quer que a gente diga quantas crianças tem na classe A. Quantas crianças tem aqui na classe A? Então veja, primeiro passo nós já compreendemos o problema, né? Existem 380 crianças, né? Na classe A existe uma certa quantidade que são crianças de 8 a 10, na classe B existe uma certa quantidade de crianças que têm idade de 10 a 12 e na classe C existe uma determinada quantidade de crianças que têm mais de 12 anos. Tudo bem? O ângulo θ que ela já me deu é 162 graus. Agora você talvez esteja se perguntando, qual é o próximo passo? Então o próximo passo é bolar uma estratégia para resolver o problema. Como que nós vamos criar essa estratégia? Veja, vamos olhar para esse gráfico e tentar entender ele. Esse aqui é o famoso gráfico de pizza. Olhando para cá, qual é desses três setores que tem mais criança? Bem, intuitivamente, olhando para esse gráfico, o que a gente vê? Se esse setor C é maior que o setor A e é maior que o setor B, então no setor C tem que ter mais crianças do que no setor A e mais crianças do que no setor B. Isso significa que a área do setor, o tamanho do setor é diretamente proporcional à quantidade de crianças. Quanto maior a área do setor, ou seja, quanto maior a classe aqui, né, esse setor circular do disco, quanto maior ele for, maior a quantidade de crianças. Então, é diretamente proporcional. Então, veja, se no setor C tem 162, se nós prolongarmos esse lado bem aqui, de forma que isso aqui fique reto, nós teríamos o que? Meia volta, a metade da circunferência. Por que eu quis pegar e marcar aqui a metade da circunferência? Porque o problema está dizendo que existe 380 crianças na escola e esse disco representa todas elas. Então veja, se eu pegar a metade de uma volta, veja, se uma volta inteira é 380, então meia volta, que é 180 graus, corresponde a quanto? A metade de 380, que é quanto? 190. Tudo bem? Agora veja, o setor B, ele forma um ângulo de 90. Como eu prolonguei esse lado até o outro lado, é o diâmetro, então aqui também é 90.
como o ângulo θ mede 162, veja, e aqui é meia volta, então nós sabemos que essa parte aqui, ela vai medir quanto? Vai medir, vou fazer bem aqui, ó, veja, 180, que é meia volta, menos o 162. Ó, aqui 0 não tira 2, empresta 1, vai ficar 10. 10 menos 2 é 8. Aqui ficou 7, menos 6 vai dar 1. Então veja que esse ângulozinho aqui mede 18 graus. Então, o ângulo aqui do setor A vai ser quanto? Vai ser, veja, 90 graus mais os 18. Que isso vai me dar quanto? 108 graus. Então veja, se o setor C corresponde a 162 graus, o setor A ele corresponde a quanto? A 108 graus. E nós já vimos o quê? Que se uma volta completa representa 380, meia volta representa 180. 180 graus representa... Se uma volta completa representa, que é 360 graus, representa as 380 crianças, então meia volta vai representar 190. E agora veja, aqui no setor A, o ângulo do setor A é quanto? É 108 graus. Que equivale a quantas crianças? A X crianças, porque eu não sei quantas são. Igualando essas duas razões, nós temos uma regra de 3 simples, tudo bem? Então veja, nós vamos fazer produto dos meios pelos extremos, eu vou multiplicar x vezes 180 é igual a 108 vezes 190. Então x será igual, veja, 108 vezes 190 dividido, veja, o 108 está multiplicando 190, eu conservei. Agora esse 180 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo, tudo bem? Então x, opa, escrevi errado, gente, desculpa, aqui é 180. 180. Veja então que aqui é a mesma coisa que 19 vezes 10, 18 vezes 10, eu posso cortar esse zero com esse e fica 19 dividido por 18, tudo bem? Agora vamos ver quanto é 108 dividido por 18, veja, 108 dividido por 18. Ó, 10 não divide, eu vou pegar o 108. Qual é o número aqui que multiplicado por 18 vai me dar final 8 aqui? É o 6 vezes 8, 48. É o 6. Ó. 6 vezes 8, 48. Sobre 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Está aqui. Então, nós vamos ficar, veja, dividindo 108 por 18, nós vamos ficar com 6 vezes 19. Onde x é igual, veja, 6 vezes 9 são 54. 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Então, veja, nós temos então no setor A um total de 114 crianças. Tudo bem? Então veja que o nosso problema, ele era um problema relativamente simples. Nós precisamos apenas o quê? Entender o problema, organizar os dados e, como nós temos uma questão que envolve ângulo do setor circular, nós devemos sempre lembrar o quê? Que quando se trata de circunferência, nós podemos fazer tudo utilizando o quê? Nós podemos fazer tudo utilizando regrinha de 3, tudo bem? Por quê? Porque a área de cada setor é diretamente proporcional ao dado correspondente a esse setor. Que nesse problema aqui em questão eram quantidades de crianças. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro o problema, que eu tenha conseguido ser objetivo na hora de explicar. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.